Pessoal, Glauco Camargo falando com vocês. Eu vou apresentar agora o Transfer Pricing 2.0. O que a gente tem de novo em relação a esse assunto, tá? Eu estou chamando de BPO atual, que é o que está valendo até hoje, e o 2.0. E a visão aqui é o BPO atual, ele fazia com que nós atingíssemos os nossos objetivos em relação à apuração, em relação à compliance, tá? E o BPO 2.0, ele faz isso, só que ele faz outras coisas. Ele tem algumas coisas, alguns opcionais sofisticados, tá? Então, nesse modelo atual eu não tenho ar-condicionado, minha roda é de pedra, eu não tenho banco de couro, e nesse aqui eu posso ter tudo isso. Eu posso ter um carro simples, do mesmo jeito que esse, mas posso ter um carro mais sofisticado. Ok? Vamos lá. Então, fazendo uma comparação entre os dois. No modelo antigo, né, olhando aí a visão do nosso comercial, quando tinha que montar uma proposta de BPO de TP, acabava indo um pacote de horas fechado. Dessa vez nós vamos ter um combo de opção no 2.0. Então eu vou ter a formação do preço pelo próprio cliente, e ele vai adicionar aquilo que ele entender que é interessante, e o custo vai aumentando com isso. Então ele vai conseguir ter uma visão de comparabilidade em relação a uma proposta mais simples de forma imediata, tá? Esse era um ponto que surgia sempre ali nas reuniões comerciais. O nosso survey antigo tinha 20 questões, por volta de 20 questões. O survey novo, eu vou ter apenas uma métrica de enquadramento de empresas em PP, PMG e GG, né, com base no valor total da soma, a soma do valor total das operações intercompany. A gente vai ver isso. No BPO atual, eu não tenho opção para redução de escopo. A opção que eu tenho para redução de escopo é tirar uma operação, né, não olhar alguma coisa que não é o recomendado, não é compliance, não é seguro, né, não é o caminho correto. No 2.0 a gente tem formas de atuar diferente em relação a um tipo de operação diferente. A gente vai ver isso. Então a gente tem opção sim de reduzir o custo do projeto, passando mais atividades para o cliente ou trazendo mais atividades para a Bicomex. Qual o objetivo dessa nova forma de proposta? É que o orçamento saia na primeira visita, ou na visita que eu tiver contato com o sponsor ali e eu monte com ele o valor. Isso não significa que a área comercial do Bicomex, ou que a linha, né, que nós da linha, eu, o Igor, a Marília, não vamos dar apoio para a área comercial em pré-venda e ajudar em questões técnicas, não é isso. A formação do preço é uma das condições. Então, muitas vezes eu preciso pegar o survey, preencher o survey para depois passar o preço. Na verdade, isso vai se dar de forma automática agora. Autonomia para o time de vendas na elaboração da proposta. Tá? E está muito relacionado ao primeiro item que a gente falou. Inclui as novas ofertas da linha de Transfer Pricing. A gente tem as ofertas de consultoria, de BI, todas também dentro do BPO 2.0. Ok? Vamos para a regra do jogo? Bora lá. Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Opa, aumentar. Mas ó, vejam que a visão está aqui, tá? Com isso aqui eu já consigo responder, tem a minha proposta, tá? Aqui, como no outro, a gente tem alguns comentários em relação ao que é. Vamos lá. No meu cliente pergunto, quantos CNPJs raiz nós vamos trabalhar para fazer a proposta de BPO? É um CNPJ. Muito bem. Tenho 3 opções. Somente exportação, importação, revenda e produção. Tá? Nessas duas, a exportação já está inclusa se o cliente tiver. Tá? Por isso que está com ou sem exportação. Né? O cliente só tem importação de revenda. Muito bem. Não tem exportação. O preço é o mesmo. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo de importação para revenda e produção.
Aí eu vou selecionar, olha, qual o tamanho da tua operação intercompany, qual o tamanho da tua operação de transfer price? Até 100 milhões, de 100 milhões a 500 milhões, de 500 milhões a 1 bilhão, quer dizer, são faixas que facilmente o cliente vai conseguir se enquadrar. Vamos pegar aqui uma operação grande, tá? 16 mil reais. Ah, mas aqui está 15.600, aqui é 16. E arredonda para cima aqui a planilha, ok? Vamos lá. Eu consigo fazer, isso aqui é cálculo, análise de cálculo e todos os processos envolvendo cálculo. A gente segregou aqui na etapa 2 os dados. Então eu tenho 3 formas de dados. Layout padrão, então minha proposta vai mais 6 mil reais. O que é o layout padrão? Eu estou empurrando para o cliente todo o esforço para montar todos os layouts de acordo com o padrão da Bicomex. Ou seja, o trabalho do cliente vai ser pesado aqui. O que a gente utiliza mais abertamente aqui? SPED, XML, DI, tem mais compliance, tem uma série de benefícios aqui. O 8800, veja, a diferença não é gritante. Por quê? Para forçar que ele venha para cá, porque o cálculo dele vai ficar melhor. Né? Só que o que acontece? Nem todas as informações estão no SPED, XML, DI. Né? Então, normalmente eu tenho saldo de estoque, custo de venda e ordem de produção. Né? E o cliente fala, olha, essas informações complementares ele vai ter que fornecer para a Bicomex dentro do layout da Bicomex. Né? E aí o cliente fala, olha, nem isso eu vou querer ter o esforço aqui. Ou a gente fala, olha, aqui o seu esforço é da tua área de TI, para gerar informação, compilar e deixar dentro do layout da Bicomex. Ou do próprio cliente, da própria área tributária, ficar montando layout. Não quero montar layout, Bicomex pode fazer o customizado. É mais caro, por quê? Porque eu vou pegar esses relatórios no formato que saia do RP do cliente. Tá? Perdão, deixa eu mudar aqui para 1. Ok, vocês vão entender. Né? O que é uma empresa tem um RP. É o que normalmente uma empresa tem um RP. Então, é mais esse valor aqui. Porque ele vai me dar a informação, tá? Conforme ela sai do RP, garantindo integridade da informação, conformidade digital. Eu vou pegar essa informação, criar uma interface. Eu não vou ficar trabalhando com ela no Excel, vou criar uma interface para consumir esse relatório do cliente. Tá? Vou ganhar segurança no meu processo e aliviar em muito o trabalho do cliente. Qual é o grande diferencial da Bicomex hoje? Está aqui. Ok? Vamos lá. Mais uma coisa. Não é um CNPJ raiz, são 2 e o segundo ele só exporta. Tá bom? E ele exporta pouco. Tá aqui o meu valor. Mas vamos imaginar que aqui eu tenho capacidade até 5 CNPJs raiz, tá? E ele vai somando. Quando a gente fala de dados, né? Se ele está aqui nessa opção layout padrão ou SPED XML, aqui ele vai calcular de forma automática. Quando eu vou para o customizado, eu tenho que fazer uma pergunta muito importante para o cliente. Quantos RPs tem nessas duas operações? Se ele falar é o mesmo RP, é o SAP, é o JDE, independente. Significa que o relatório vai ser o mesmo para as duas empresas. Se ele falar para mim, não, são 2 RPs diferentes. Um é SAP, outro é Proteus, independente de quem tem a quem. Eu vou ter que vir aqui, você quer customizado? Eu vou customizar para os 2 RPs. E aí meu trabalho aqui é dobrado. E é dobrado mesmo. Ok? Vamos lá, a parte mais importante aqui. Entregas preliminares. Né? Então, uma entrega preliminar para 2 CNPJs raiz. Eu vou voltar aqui para 1 porque é onde a gente tem a maior parte dos clientes. Tá? E aqui o meu customizado é um só. Muito bem. Cliente quer uma preliminar. Quando ele quiser uma preliminar, o BI passa a ser gratuito. Ah, não, eu não quero preliminar, mas eu quero o BI porque ele viu o BI, ele se notou, ele vai pagar pelo BI. Então, qual é a ideia? Cliente, não pague 4 mil, pague um pouco mais, porque aí o custo sai do BI e vem para cá e você recebe uma apuração a mais. E a ideia do BI, que é um diferencial da Bicomex, do BPO da Bicomex, é
só faz sentido se eu tiver uma entrega parcial para ele. E quanto mais parciais eu tiver, mais o BI faz sentido e mais valor agregado a gente traz para o cliente. Tá? Então essa é a mensagem que a gente tem que passar para eles em relação ao BI. Bem, parte final aqui, muito importante, aqui a gente tem algumas questões diferentes. Tá? Então vamos lá. Todos os campos em azul aqui, eles estão como selecionar uma opção. Tá? Então, tem juros? Não tem, então não se aplica. Se a resposta vier como selecionar a opção, significa que você não questionou isso para o cliente. E aí, a hora que a gente tiver no BPO e identificar isso, vai dar ruim, porque eu vou falar para o cliente, você tem juros? Tenho. Ué, mas o vendedor não falou com você sobre isso? Esse processo vai voltar para você, tá? Então, identifica aqui, tenho juros, tá? Preenchimento ICF, que é preenchimento ICF? O cliente já sabe como é o cálculo de juros dele. Ele tem conhecimento sobre o cálculo de juros. Então, o cálculo de juros a gente chama de preenchimento do ICF, porque ele vai preencher um layout, eu vou explicar para ele como é o layout, né? Ele vai saber o que é um contrato pré-fixado, pós-fixado, qual é a LIBOR, qual é o título do tesouro, ele vai saber as informações, os detalhes. Então, eu só vou fazer o cálculo para ele. Não, ele não sabe. Se ele não sabe, ele vai ter que dizer quantos contratos ele tem. E aí vocês vão ver que aqui entra um valor a mais aqui. Né? Quantos empréstimos você tem? Então o cliente fala, eu tenho um empréstimo, só que eu não sei. Então nós temos aqui a parte de documentação. O que é documentação? Além do cálculo, além do preenchimento do layout, a Bicomics vai entregar uma carta técnica explicando quais foram os parâmetros e critérios de seleção dos fatores para fazer o cálculo e qual o risco de usar um e o outro caso tenha um ajuste. É uma documentação de suporte ao cálculo, é uma documentação consultiva para o cliente. Ok? A mesma coisa vale para serviço. A única coisa com relação a serviço é quando a gente vai para a documentação, eu vou colocar um range aqui, que eu vou analisar o quê? Nossa, isso aqui é para analisar, R$18.000 é para analisar as faturas de serviço? Não são as faturas de serviço, eu vou analisar os contratos que dão base para as faturas de serviço. Para saber se esse contrato, que normalmente é um compartilhamento de custo, é um management fee, é um royalty, é para saber qual tratamento tributário dá para isso em relação ao transfer price. Porque muitas vezes não tem que calcular TP. Né? Então, é uma análise que envolve risco. Tá? E aí uma análise que envolve até questões de imposto de renda. Por isso, é mais caro. Ok? Commodity. Tem commodity. Quantas? É uma. Não, são duas. Não, são 3 commodities. Cada commodity 10 mil, porque é um esforço pesado para a gente fazer cálculo de commodity. A gente precisa entender a operação, entender a bolsa, o prêmio, de onde tira informação, de onde deixa de tirar. Existe um trabalho consultivo quando a gente faz cálculo de commodity. Ok? Últimas opções aqui para a gente fechar. Estratégia para aplicação de métodos alternativos. Quando que o cliente tem que buscar um método alternativo? Quando os métodos naturais que tem, que é o PRL, que é o CAP, independente de qual a sopa de letrinha, dá um ajuste muito alto. Ou ele tem uma operação que ele não consegue calcular o transfer pricing. Então ele se torna risco. Então ele vai contratar a Bicomics para encontrar, em conjunto com ele, soluções para reduzir ajuste. Trabalho de consultoria puro. Tá? Qual é a entrega disso? Um documento explicando, você tem essa opção, você não tem essa é melhor, essa é pior, siga essa estratégia, dando um caminho das pedras para o cliente. Se o cliente quiser avançar, falar, olha, eu quero que vocês, eu já sei que eu tenho oportunidade de buscar informação fora do país, de informações, então você tem uma documentação externa que pode ser usada para cálculo. De novo, eu tenho o ICF, por quê? Porque o cliente já pode ter essa informação, já saber, já tem o conhecimento,
então eu só cobro o serviço, né? Não é, eu quero que você analise lá o meu produto, se o produto que é negociado lá fora é o mesmo, né? Se a documentação que deve ser providenciada é adequada, não é adequada. É um trabalho consultivo isso. Normalmente esse PIC, documentos externos, é para reduzir ajuste, ok? Ou para um produto que não tem cálculo passar a ter cálculo. A mesma coisa o CPL, tá? Então eu tenho a mesma questão de preenchimento de ECF e a mesma questão de buscar informação fora. Só que aqui, vamos lá, no PIC externo, eu tenho um range de tipos de produtos diferentes, tá? E aí eu vou cobrar a partir disso. E no CPL eu peço para informar quantos produtos vai buscar o CPL. Tá? É um produto, é dois produtos, putz, um produto, 30 mil, dois produtos, né? Até 3 produtos é 30 mil, a partir de 4 a gente cobra mais. Para vocês terem ideia, tá? Um produto, 30 mil. A gente está fazendo um trabalho, uma base que pode chegar a 100 milhões de ajuste em um produto. 30 mil reais para ajudar a resolver o problema do cliente é nada. Ok? Safe Harbor na exportação. Safe Harbor é uma dispensa do cálculo de exportação, tá? Se o cliente souber o que é, muito bem. Se ele não souber, já vale a pena falar. Você não sabe o que é o Safe Harbor de lucratividade? Eu não sei. É uma dispensa. Você pode estar enquadrado e estar fazendo cálculo de TP, pagando ajuste de forma desnecessária. Contrata a Bicomics que a gente faz a análise para você. Tá? E todo o trabalho. Bem, consultoria, né? Mesmo aquilo que a gente já tinha, eu segrego em documentação e preenchimento de ECF, tá? O BI, que se torna uma ferramenta importante para que a gente possa agregar valor para o cliente, tá? De novo, é 4 mil reais. Se ele quiser uma apuração parcial, sai de graça, ele paga mais 2 mil reais e tem uma apuração parcial. Mas o ideal é que ele contrate trimestral. Tá? Ele contratando trimestral, a gente vai agregar muito valor para o cliente, tá? Não tenho dúvidas disso. Bem, esse é o recados finais aqui. Tá? Primeiro recado. Operação cliente que já é da base de BPO. Fiz a simulação aqui e deu 15 mil reais. E eu cobro 30. O que eu faço no próximo ano? Mantenho os 30. Mantenho o BPO 1.0, vamos chamar assim, ele continua valendo. Ele só não vale para new names. Tá? Ele vale para antigo. Tá? O cliente está reclamando de preço, aí nos procura ali na linha, a gente vai procurar encontrar um meio termo para seguir com isso. Tá? Mas a ideia é manter o valor e oferecer os add-ons aqui, aquilo que a gente tem de adicional. Bem, outro ponto importante que eu queria comentar com vocês está relacionado a desconto comercial. Tá? Então, quando a gente fala em desconto comercial, a gente está apresentando já o valor aqui, né? Aqui os 15 mil. Esses 15 mil estão baseados em 3 níveis de preço, tá? Que estão aqui. Essas abas todas não vão para vocês, só vão essa, tá? Então, hoje temos 3 níveis de preço. Nível 1 a R$200, 2 a R$225, 3 a R$250. Aonde está isso aqui? Não está visível porque isso não é algo que a gente vai querer mostrar para o cliente. A ideia é que vocês montem isso junto com o cliente. Essa informação está aqui, ó, escondida, né? Então aqui está no nível 3, esse preço está baseado em R$250. Né? Então eu vou vir aqui na célula A1, vou digitar 2 aqui, ó, mudou, vou dar um Enter. Tá? Meu preço, não caiu muito, por quê? Porque eu tenho aqui um festival de coisas aqui que acabaram entrando, né? Que eu acho podem acontecer, mas para vocês terem ideia no impacto que tem onde a gente não tem essas coisas. Não. Ok? Isso aqui vai tudo zerado para vocês. A ideia é que vocês preenchem aqui o que está em azul. Então, muito bem. Está aqui uma apuração com o BI. Tá? Trimestral com BI de uma operação grande. Então, estamos falando aqui de ainda relatório customizado. Se a gente falar de dispatch XML, cai para 34. Que tem valor agregado para o cliente, é trabalho que a gente tira do cliente. Tá?
customizado. Isso tem que ficar claro para ele. Tá? Então, 34 mil. Nível de preço 2. Nível de preço 1, 31 mil. E o nível 3, 38 mil. A ideia é que vocês mostrem isso para o cliente. Se houver alguma negociação de desconto, vocês sabem que aqui estão trabalhando com uma taxa hora de R$250. Tá? Então aqui existe uma certa margem e aqui nós estamos trabalhando. Se eu colocar um aqui, ó, e der um enter, 31 mil, a margem de desconto realmente fica bem pequena, porque a gente já está no limite do limite aqui. Tá? Então vocês têm possibilidade de negociação comercial. A ideia é que vocês carimbem isso aqui antes de sentar com o cliente, né? Já deixa ali como 3 e vai para a negociação com o cliente em relação ao transfer price dele. Tá? Vamos lá. As dúvidas podem ser direcionadas ali para mim, obviamente, para a Marília ou para o Igor, e a gente vai responder na medida do que elas forem acontecendo. Tá? Isso aqui, essa apresentação vai para o EAD, e proposta comercial tem um pequeno ajuste para fazer ali, porque a ideia aqui é ele quer comprar isso, mas lá na frente dá um ajuste alto e ele quer uma consultoria para reduzir o ajuste dele. Né? A ideia é que ele já saiba desse preço, mesmo sem ele comprar. Tá? Então vai estar no meio do processo de BPO aqui e fala, pô, eu preciso da consultoria. Ele já sabe o valor. Vai lá e renegocia com ele. Ok? Então, é para dar autonomia para vocês. Lógico que nós da linha vamos continuar dando todo o apoio comercial, principalmente o time novo que está chegando aí, tem bastante gente nova. E bem, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, boas vendas, boa sorte, vamos para cima.